Bom dia, eu me chamo Ana Beatriz e irei hoje ministrar uma aula de conceitos básicos de função. Hoje iremos aprender uma aula básica de função. Então, primeiramente, o que é uma função? Uma função, em termos gerais, é uma relação que associa cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. Bom, na nossa aula de hoje, vamos ver aqui o componente de uma função. O que seria? O componente de uma função, ele consiste em três pontos primordiais, que seria o domínio, o contradomínio e a imagem. Mas o que seriam eles? Como eu coloquei aqui no texto. O domínio seria o conjunto de todos os valores possíveis de uma entrada de x. O contradomínio, conjunto de todos os possíveis valores de uma saída de x. E uma imagem seria o subconjunto do contradomínio formado por valores realmente atingidos pela função. Hum, Aqui, eu coloquei tipos de funções muito importantes para a gente compreender nossa aula de hoje, que seriam a função linear, a função quadrática, a função constante, a função identidade, a função exponencial e a função modular. Mas, professora, o que seriam elas? O que seriam o conceito delas? Então, vamos lá. A função linear, ela é a forma, aqui ela tá a forma geral dela, né? E uma função linear, ela consiste em uma função de primeiro grau, de forma de uma linha reta no gráfico. Então, ela é uma equação de primeiro grau. Agora, uma função quadrática. Professor, o que seria uma função quadrática? Aqui temos a fórmula dela. E uma função quadrática é uma função de segundo grau. E ela é formada por uma parábola no gráfico. E uma função constante, professora. Uma função constante, ela é dada por esse fx igual a c. Mas o que seria? Uma função constante é aquela que sempre retorna ao mesmo valor. Independente do valor de x, ela retorna sempre ao mesmo valor. E uma função identidade. Uma função identidade é aquela que a saída é sempre igual à entrada. Como podemos ver aqui, aqui, x aqui. Supondo se fossem números, seria um aqui e um aqui. Como eu falei, seria a mesma saída, seria o mesmo valor da entrada. E uma função exponencial. Uma função exponencial é uma função que tem uma variável x no expoente. Como podemos ver aqui, ó, temos o nosso valor aqui, que eu represento por uma letra, a, e o nosso exponencial aqui, ó, elevado a x. E uma função modular. O que seria uma função modular, ou conhecida também como valor absoluto? Uma função modular retorna sempre ao valor absoluto positivo de uma expressão, entendeu? Então sempre vai ser ali o positivo, sempre vai retornar por positivo. Agora vamos aqui. Propriedades importantíssimas da nossa aula, que eu dividi em três. Uma função injetora, uma função sobrejetora e uma função bijetora. Mas, professor, o que seriam elas? Seriam todas iguais, porque tem todos números? Não, elas têm fundamentos diferentes e elas são totalmente diferentes uma da outra. Como eu posso explicar? A função injetora, ela consiste em elementos diferentes do domínio, tem imagens diferentes no contradomínio, como podemos ver aqui, ó, números totalmente diferentes, ó, eles são ligados por números diferentes. Ou seja, nenhum valor no contradomínio é atingido por mais de um valor no domínio, não é atingido. E o que seria uma função sobrejetora? A gente vê aqui que o sobrejetora tem um nome similar. Todas têm um nome meio similar, né? Então vamos ver. Uma função sobrejetora é quando todo elemento do contradomínio é atingido por pelo menos um elemento do domínio.
Como podemos ver aqui, ó, o zero é atingido pelo zero, um é atingido pelo um, o 2 pelo 4. Mas por que, professora? Supondo aqui que nosso x seria 2, a gente percebe que ele está elevado, então a gente sabe que daria 4. Então ele é atingido, o 2 ele atinge o 4, entendeu? Seguindo sempre essa lógica. A função bijetora, professor. O que seria bijetora? É uma função que simultaneamente é injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Mas como isso, né? Como isso vem acontecer? A injetora, os valores são distintos no domínio e tem imagens distintas. A sobreinjetora, todo elemento do contradomínio são atingidos. Mas como isso? Isso significa que cada elemento do domínio está pareado com exatamente o elemento do contradomínio. Como podemos ver aqui, ó. Essa é a nossa formulazinha básica, né? Supondo que nosso x aqui seja o 7, 7 menos 3, 4. Aqui já atingimos. Nosso x aqui é 8. 8 menos 3, 5. Como podemos ver, eles são atingidos. E a nossa aula fica por isso. Porque hoje nossa aula foi de fundamentos teóricos, para a gente entender aquela parte teórica dos conceitos, tudinho. E nas nossas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo no conteúdo. Por isso me despeço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.